noite. Continuando a falar sobre a vida de Moisés, no encontro de hoje nós vamos falar um pouco sobre as circunstâncias da morte de Moisés. Como Deus preparou, como Deus traçou, qual foi esse diálogo que há entre Deus e Moisés ali no final da vida dele. E vamos tentar trazer algo para nós, né? Podíamos dar o título Obituário de Moisés. Obituário tem a ver com óbito, as circunstâncias do falecimento, as informações que damos às pessoas sobre o óbito, o falecimento. Você vai encontrar bastante informação sobre isso no capítulo 27 do livro de Números. Mas hoje nós vamos olhar um pouquinho do 27, mas vamos entrar em Deuteronômio. Deuteronômio traz as mesmas informações, uma perspectiva aprofundada, uma perspectiva dos mesmos fatos que às vezes você encontra em Êxodo e em Números, sobre a vida de Moisés, sobre a vida da peregrinação do povo. E em Deuteronômio tem um enfoque um pouquinho diferente. Então nós vamos ver um pouquinho dos dois nessa noite. No texto de Números, capítulo 27, eu vou ler alguns versículos para você. Versículo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Então aqui é um anúncio meio que você fica olhando assim, parece que está fora. O Números vem tratando vários assuntos pertinentes ao tabernáculo, à vida do povo, às ordens de Deus, e daqui a pouco você vê que Deus chega a Moisés, pede para ele subir ao monte, porque você sabe que Moisés não vai entrar na terra prometida. Nem Arão entrou, nem a Miriam entrou, os irmãos de Moisés, e nem toda uma geração, né? Aquela geração que se negou a lutar os gigantes e entrar em Canaã, eles estão disciplinados por Deus. Então essa geração que Moisés vai ficar vagando pelo deserto, 40 anos, ninguém entra na terra prometida, Canaã. No versículo 15 do mesmo capítulo de Números 27 diz assim: Moisés disse ao Senhor. Então aqui ele vai fazer um pedido, né? Entendendo que Deus usa essa expressão para a morte, não sei se você notou no 12, pois depois de vê-la você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Essa é uma palavra que você pode entender que é em relação a óbito. Você vai ser reunido aos seus ancestrais, ao seu povo. E que Moisés pede a Deus nesse momento? Versículo 15. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Esse é o pedido de Moisés, quando ele recebe a notícia de que ele vai ser reunido ao seu povo, que ele vai morrer. Veja bem, a morte é um tema que nós negamos, né? Nós temos, não sei se você tem, mas eu tenho muita dificuldade de organizar o final da minha vida, porque a gente tende a ficar ansioso, preocupado e não resolve nada. No máximo você vai deixar o plano funerário organizado. Quando Moisés recebe a notícia de que ele já peregrinou lá os 40 anos com aquele povo rebelde, aquela geração rebelde, e que ele olha a terra de longe, Deus permite que ele veja como será a terra prometida, satisfazendo o coração dele, mas ele pede algo que não é para si. Moisés aqui é um pastor de almas, porque ele também foi um pastor de ovelhas. Lembre que durante 40 anos ele pastoreou o rebanho do seu sogro Jetro. Então, o primeiro período ele passou no Egito, vida adulta, depois 40 anos no deserto literal, pastoreando ovelhas, rebanho, né? E outros 40 pastoreando um povo difícil. E aqui ele já está lá perto dos seus 120 anos, então você entende que nesse momento de despedida, qual é o pedido que Moisés faz ao Senhor Deus? Primeiro,
é importante nomear como ele invoca Deus nesse diálogo, né? Ele diz o Senhor, que é o doador da vida. Na outra tradução está o Senhor, que é o autor e faz a manutenção da vida. Essa é a tradução da revista atualizada. Na NVI, ele chama a Deus, Moisés disse ao Senhor, que o Senhor Deus que a todos dá vida. Ele recebe a notícia da morte, mas ele entende que Deus é o autor e que mantém a vida. Ou seja, o que Moisés tem aqui para nós, nesse momento do âncora, que nós estamos prontos a morrer quando se soubermos viver perto de Deus. Ou seja, eu vou aprendendo a morrer porque eu estive na minha vida perto do Deus que é autor e faz a manutenção, que mantém a vida. Se eu conheço a Deus que dá e é autor da vida, ele é autor e doa a vida, então eu sei que o meu fim está nas mãos certas. O fim da minha esposa, do filho, da filha, da sociedade, do meu clã. E Moisés sabe que aquele que prometeu Canaã para Israel, que o tirou do Egito, falou que eles iam ficar peregrinando por 40 anos, vai dar essa terra a eles, porque Deus cumpre a promessa. Mas a preocupação desse pastor de almas, não só pastor de ovelhas, é que Deus fizesse a continuidade de um líder, que esse povo não ficasse como ovelhas sem pastor. O perigo de você não ter um cuidador na sua vida, uma direção de vida, é porque Moisés tinha conhecido essa geração que ele pastoreou, e essa geração não entrou, mesmo com um bom pastor de almas, essa geração não entrou em Canaã. A infidelidade, a incredulidade, a ingratidão, a rebeldia, as reclamações, tudo aquilo que você já ouviu nos outros âncoras, fizeram que eles tombassem no deserto, ficassem lá. Mas a geração nova, que são os textos de Deuteronômio, que eu vou ler para você daqui a pouquinho, essa geração nova precisava ser instruída, precisava ter oportunidade de viver, de entrar em Canaã, conquistá-la e viver de uma forma fiel a Deus. E você sabe que Moisés não dá nenhuma sugestão de quem deveria ser o nome. Ele não faz a transição de poder assim da cabeça dele, né? Ele não dá uma dica para Deus, ele pede que Deus mantenha uma firme liderança, condução, direção ao povo. E você sabe que Deus o responde de pronto, faz a escolha rápida, direta. Então o versículo seguinte, que é o 18, diz assim: o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. A escolha de Josué é uma escolha divina. A continuidade de quem terá o poder de pastorear, de liderar, é Josué, filho de Num, que você pode estar lembrado de outras leituras, que é justamente o auxiliar de Moisés, é quem tinha acompanhado Moisés o tempo todo, e é quem, junto com Caleb, são os dois espias que gostariam de ter enfrentado os gigantes na geração anterior. E aí nós vamos para Deuteronômio, que não é uma repetição assim básica de Êxodo e Números. Deuteronômio tem um enfoque, um aprofundamento de alguns momentos dos acontecimentos da vida do povo de Israel que estão descritos em Êxodo e Números. E o que Moisés então faz a partir de que Deus lhe diz o que era para fazer? Então você vai encontrar isso em Deuteronômio 31. Em Deuteronômio 31 está falando do mesmo episódio do que eu li em Números. Em Deuteronômio 31, 7 diz assim: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança.
O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Esse versículo 7, para mim, eu tenho que... Ele é tudo que alguém precisa quando tem uma tarefa que ele se acha incapaz de fazer. Tem todos os requisitos, ou todos os ingredientes, se fosse uma receita de bolo, tem todas as características de que alguém deve assumir uma missão mesmo se sentindo impróprio, desqualificado, ou temeroso. A escolha de Josué é uma escolha que Deus não permite a Moisés fazer. É uma escolha divina. A escolha de liderar os projetos e planos de Deus é prerrogativa que Deus não abre para que a gente faça isso por conta própria, né? Moisés pode sair de cena, e sair de cena de uma forma que nós vamos ver aqui incomum, né? Porque ele vai morrer sozinho, ou melhor, vai morrer na presença de Deus, e é o próprio Deus que vai fazer o seu sepultamento. Acho que é o único personagem da Bíblia, pelo menos que eu me recordo aqui hoje, que Deus faz o sepultamento. Quando Deus diz para Moisés que, tá bom, eu vou ouvir a sua opinião, eu vou dar ouvidos ao seu desejo, esse último pedido, eu vou escolher um pastor que dê continuidade ao rebanho de Israel, que conquiste e distribua a terra, só que você vai fazer isso publicamente, para que todos entendam a passagem do poder, a passagem da autoridade, e que você vai chamar o povo e a comunidade de Israel vai ver. Então Moisés faz a oração, impõe as mãos, e algumas palavras aqui talvez sejam necessárias para nós. Bom, você pode dizer, mas eu não estou conduzindo povo nenhum, não pretendo ser pastor de comunidade de igreja nenhuma. Talvez você esteja pensando, mas eu não estou para morrer, Deus não me falou nada que eu tenha que aprender a lidar com o fim. Mas com certeza há desafios da nossa vida que nós nos achamos assim, emocionalmente e fisicamente, muito para nós. É como a semana passada, né? Para 10 espias os gigantes eram muito, eles não tinham coragem para tanto. E às vezes a missão de viver a nossa realidade ordinária, cotidiana, a realidade de que está na sua frente todas as manhãs, aquilo que Deus pôs como contexto de vida, como ordinário, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, são enfrentamentos. E aqui você sabe que Deus põe os recursos de livramento dos temores aqui. Por exemplo, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. A primeira realidade de viver a vida comum, sem fugir, sem desistir, sem abandonar a fé e sem culpar os outros, porque nós costumeiramente nos desafios a gente culpa quem está mais perto, né? Nós, como Adão disse, foi Eva, né? Errei por causa da Eva. Nós temos essa capacidade de fugir e de projetar as desgraças no ombro alheio. Mas lembre-se de que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Confie nessa palavra, né? O Espírito Santo está entre nós. Seja duro o caminho que você esteja percorrendo, ou enfrentamento de qualquer naipe, de qualquer cor, de qualquer tamanho, o Senhor estará à sua frente. Crê você nisso? Às vezes eu fico pensando nos meus desafios, que a graça do Senhor vai adiante de mim mesmo. Mas será que a misericórdia do Senhor vai me cobrir, como diz o Salmo 23? Suas misericórdias, né, estarão sobre mim todos os dias da minha vida. Moisés garante a Josué que sim,
porque ele experimentou isso nos seus 120 anos, principalmente nesses últimos 40 anos. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Só não pode ter medo, ou medo a gente vai ter e desânimos vão ter, eles vão vir. E a Bíblia diz, quando diz assim, não andeis ansiosos, a Bíblia nunca diz que você não vai passar por medo e ansiedade, e que você não vai chegar a desanimar. Ela usa a palavra não andeis. Andar na Bíblia é um comportamento repetitivo, é um estilo de vida. Ou o medo é uma atitude básica de viver sempre assim. Então, na verdade, o Evangelho e Deus, no seu Evangelho, dá a boa notícia de que nós entraremos na ansiedade e o desânimo vai bater à sua porta, mas não precisa permanecer como um estilo de vida permanente, ou não precisa permanecer como uma atitude de vida para sempre. Pode durar um curto período, ou seja, deve ser atravessado. O medo deve ser atravessado, a ansiedade deve ser vivenciada e deixada de lado, e o desânimo, que é a falta de coragem, de ânimo, de coragem para viver, eu diria, força para viver, ela, em alguns momentos você vai ter uma covardia de não querer viver. E eu li a semana passada que Jonas passou por isso, pediu para morrer, Elias passou para isso, pediu para morrer, o próprio Moisés passou por isso. Lembra que eu li a semana passada que ele diz, melhor é que eu não viva mais. Então, os profetas e os personagens bíblicos, as pessoas de fé, elas passam por desânimo, medo e ansiedade. Mas não andeis ansiosos é que você deve saber o que fazer nesses momentos. Nesses momentos cruciais de desânimo, de desamparo, de um medo enorme, de uma ansiedade para o dia de amanhã, você precisa se encontrar com aquele que vai à sua frente. E você precisa receber dele o alívio, a saída desses estados de alma, que é a obra da paz de Deus. Então, Deus vem, entra com a sua paz, ou ele já está ali, né, onde está a sua ansiedade, está no seu coração, o Espírito já está ali, porque ele vai à sua frente. É que o Espírito Santo, ele intercede por nós, como diz em Romanos 8, de uma forma tão intensa. Ele tem todo acesso à nossa sinapse, ao nosso funcionamento do cérebro nesses tempos. Ele tem todo acesso ao nosso estado de espírito. Ele tem todo acesso aos desânimos, aos ânimos, aos pânicos, aos medos, às fobias, às tristezas, às dores. Ele tem todo acesso a esse conteúdo do nosso coração. E à medida que eu me encontro nele, com ele, e caminho com ele, eu vou deixando, né, o andar ansioso por um andar em paz. E essa verdadeira metamorfose da alma, transformação do coração, ela é um processo que ele é produzido na companhia de Jesus. É no diálogo, é comigo mesmo e no diálogo da minha alma com ele. Com a graça de Jesus, é que isso vai sendo reorientado. Então eu estou desorientado e vou ser orientado pela ação de Deus. Então essa paz realmente vai substituindo o desânimo, ou a coragem vai substituindo o medo. Seja forte e corajoso. É palavras que Josué vai ouvir de Deus quando nós chegarmos na vida de Josué, que é o próximo, né? Deuteronômio, daí vem Josué. Mas são palavras que o Senhor vai ter que repetir na história deste novo líder. E nossa história vai ter muitos momentos que esse encontro de alma ferida com o Deus da cura, Deus curador, o médico dos médicos, eles vão ser um relevo constante na nossa vida. Eu disse para você em um âncora, não me lembro nem qual, que nesses 40 anos de deserto houve alguns oásis. E a proporção entre deserto e oásis aí é mais deserto do que oásis. E nesses 40 anos houve 42 acampamentos. Se você olhar o texto de Números, por exemplo, acho que é 33,
ali até uma listagem de todos os lugares de acampamento que Israel fez nesse período de peregrinação. A sua vida é uma peregrinação, a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Haverá muitos momentos de que teremos que ser fortalecidos, encorajados, animados pelo Espírito de Deus. É a vida. Abençoados são aqueles que sabem entrar no deserto e atravessá-los, na companhia de Jesus. Abençoado e bendito são as pessoas que conseguem ter amizade com Deus e ser reorientados, como os salmos nos ensinam, aqueles períodos que Davi escreve aqueles salmos lindíssimos que tocam onde ele está desorientado e vai sendo reorientado pela presença de Deus devido à sua fé. Então, claro, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Essas palavras são repetidas em Hebreus também, que Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Deus não abandona ninguém no deserto sozinho. Eu já passei muitos desertos, de várias naturezas, de várias espécies, por vários períodos, curtos, longos, mas abandonado nunca. Posso ter desanimado, ter ficado com medo, às vezes desesperado, entristecido, me sentindo meio depressivo, né? Mas nunca deixado sozinho, nunca abandonado. Não há como viver para sempre no deserto, porque o Espírito da Graça, o Espírito Santo, à medida que percebemos a companhia dele, ele vai nos fortalecendo para caminhar até chegarmos num lugar melhor. Quem sabe em Canaã. Olhando os textos de Deuteronômio, mas o que mais configura o obituário de Moisés? O que mais acontece com Moisés nesse final de vida, além de ele olhar a terra, que ele não vai entrar, além de ele pedir uma liderança nova, um pastor para o povo dele, que ele era pastor, e ser concedido, ele então impõe as mãos, Josué é escolhido. Não sei se você sabe, Moisés canta, ou recita uma canção. Isso está no capítulo 32. É uma canção longa. Aqui na NVI você vai ver que ela ocupa 43 versículos, entre aspas. E eu só vou ler essa canção de Moisés. Lembre-se que esse é o obituário dele, é o final da vida dele. E essa poesia, essa música, ela tem o espírito dos salmos, porque ela fala de algo histórico que aconteceu, mas fala daquilo que quem está entoando, recitando, enxerga daquilo que ele está vivendo, né? A narrativa dele. Vou ler apenas 2 versículos, então, a canção de Moisés. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Chamar atenção nessa canção de Moisés para a frase: Deus não comete erros, ele é justo, ele é fiel. Alguém que está cantando essa música é alguém que está dizendo que ele está para subir um monte e ali ele vai morrer. É alguém que olhou a terra de longe e acabou de abençoar Josué como seu substituto na tarefa de conquistar a terra prometida. Parece que Moisés está nessa canção que tem um componente histórico, porque ele está olhando toda a trajetória dele como líder, falando várias vezes da rebeldia do povo e como Deus interveio, como Deus falou, como Deus agiu. E ele levanta várias características. Se você ler todo esse capítulo 32, que é longo, né? Mas ele é rico em relatar o caráter de Deus. E uma das poucas expressões nos cânticos, dessas orações que esses servos de Deus fizeram na Bíblia, que diz que Deus não comete erros. Porque Deus é fiel, ele não comete erros. Mas cá entre nós, você já passou em alguns momentos por algum apuro e você faz uma avaliação do que você está vivendo,
e você se sente meio que injustiçado por Deus porque ele está atrasado nas respostas ou porque o problema para você está pesado demais. Certamente lá no nosso íntimo, em algum momento nós vamos ser como o povo que Moisés cuidava, né? Eles reclamavam e murmuravam frente às suas faltas, aquilo que eles gostariam de ter, mas não tem. Aliás, assim, né? Se você tem o desejo de ter algo que você não tem, então crie rapidamente a gratidão e o louvor e a apreciação pelo que você tem. Abra mão daquilo que você não tem e comece a agradecer aquilo que você tem na sua mesa. E é isso que Moisés consegue fazer todo o tempo, porque se ele fosse agir como o povo de Israel, ele não seria um homem de fé para modelo na Bíblia. Está lá em Hebreus 11, ele é um dos maiores citados lá no Hebreus 11 por modelos de fé. Porque quando a gente deseja e não tem aquilo que deseja, então cria no nosso coração isso que ele diz, Deus não é fiel. Moisés diz, Deus é fiel. Deus não comete erros. E a gente vai dizer, mas Deus está cometendo um erro comigo. Ele deu uma mulher muito mais pesada do que eu posso suportar no meu relacionamento. Ou ele me deu um filho muito mais rebelde do que eu posso suportar. Ou ele me deu um trabalho muito menos digno do que eu ansiava na juventude. Ou eu ganho muito, não sou reconhecido. A vida, então a gente começa a entender como crentes, né? Não estou falando para crentes essa palavra, né? O crente começa a dizer, ao contrário dessa canção de Moisés, Deus é fiel, deve ser, mas comigo parece que ele está cometendo um erro. É constrangedor, né? Mas a gente às vezes pode passar por esse pensamento, esses sentimentos. Deus é justo, é bom, mas por que ele deve estar cometendo um erro comigo? Então nós continuamos com essa repetição, parece um coro. Deus é grande, maravilhoso, mas parece que Deus cometeu um erro comigo. Você deve tirar isso da sua mente, do seu coração. Você deve ter coragem e abrir o jogo a Deus e dizer, Deus, eu me sinto assim, oprimido com essa ideia. Não deixe isso virar uma fortaleza na sua mente, virar uma rebelião no seu coração. Não deixe isso criar raízes e virar uma contenda com Deus, uma blasfêmia, um desvio, ou desanimar a sua caminhada pelos seus desertos que você está enfrentando. Escreva uma canção, eu gosto muito de escrever no meu diário algumas coisas importantes. Essa canção só está aqui porque Moisés escreveu, ou alguém escreveu para ele, ele pode ter escrito porque nós vamos ver que ele não morreu de velhice nem de doença. Ele tinha 120 anos e o texto diz que ele não morreu de velhice, eu vou ler esse texto para você, e nem de doença. Então ele pode ter escrito mesmo, porque ele subiu uma montanha de 1.200 metros para se encontrar com Deus e ali falecer. Ele estava integralmente, fisicamente, emocionalmente, né, mentalmente íntegro. Mas era a hora dele fazer o seu obituário, os seus fechamentos. Era a hora dele dizer aquilo que seriam suas últimas palavras. O final feliz de Moisés é quando ele consegue dizer que Deus não comete erros na minha história, por mais difícil que ela seja. Se eu estou com isso no coração, eu preciso ter a ousadia de abrir isso a Deus. Dizer, Senhor, será que está certo? Olha, meu coração se sente abalado. Porque, pelo menos, nós podemos aí na escrita fazer aquelas velhas perguntas dos Salmos. Até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Ou dizer, por que, Senhor? Ou dizer, para que isso na minha vida? Qual é o fruto desse sofrimento? Ou qual é o fruto dessa espera? Mas por que essa frustração? Por que essa dor? Por que comigo, Senhor? Essa abertura de coração é para os íntimos. E Moisés é íntimo. Quem é íntimo não tem medo de trazer os segredos da sua alma em oração. Eu não posso falar mais dessa oração, porque senão nós vamos aqui até amanhã falando dessa canção. Mas no final da canção, ele fecha as aspas, e aí dá um relato desse final de Moisés, que eu vou ler, versículo 48. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo,
Então esse é o monte da morte de Moisés. Em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio de israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. É o mesmo relato que eu li em Números, só com uma visão de Deuteronômio. No capítulo 33, Moisés faz a bênção de Moisés. A bênção de Moisés é diferente da canção de Moisés, porque a bênção ele vai citando as 12 tribos e vai abençoando, citando o nome de cada tribo. Por exemplo, ele cita o nome de Judá, Levi, e vai. 12 tribos, porque são os 10 filhos de Jacó, mais os 2 reunidos de José, dão 12. Então Moisés vai abençoando cada parte daquele povo, entendendo que cada tribo tinha sua peculiaridade, suas características, e abençoando em nome de Deus cada uma delas. É a sua despedida do povo. E no último capítulo de Deuteronômio, então, vimos o pedido, vimos a canção e vimos as bênçãos. Sobre as bênçãos eu não vou ler para encurtar o tempo, porque eu quero chegar no último capítulo de Deuteronômio 34. Esse monte provavelmente tem mais ou menos 1.141 metros, 1.200 metros, conforme o livro que você pega, e ele sobe sozinho, com 120 anos de idade. Então, eu vou ler o versículo 5 do 34. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Então, ele está em frente ao Rio Jordão, Campinas de Moabe. Como o Senhor dissera, ele aqui é Deus. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Dá uma paradinha aqui. Isso é inusitado para mim, né? Muito curioso. Ele, o narrador de Deuteronômio, que aqui deve ter sido alguém que fazia parte ali da equipe de Moisés, porque ele sobe um monte Nebo sozinho, e o Senhor faz o túmulo. E ninguém sabe onde está localizado esse túmulo. Claro que para evitar idolatria. Se tivesse os ossos de Moisés, Moisés seria possivelmente adorado por esse povo, por tanto que fez. Mas eu fico pensando que Moisés não está sozinho nesse último instante de vida. Ele sobe o Monte Nebo, porque tem saúde, e o Senhor o chama para si. Mas o sepulta, que há um túmulo. Diferente de ser transladado. O profeta Elias é transladado, não há túmulo. O Senhor o leva direto, mas Moisés tem um final próprio da sua trajetória. Próprio de quem falava como visse Deus face a face. Não que ele enxergasse a face de Deus, mas tão próximo, que o narrador gosta de escrever essa expressão, face a face. Moisés tem como final, um final feliz. Me parece que não há tragédia na morte aqui. Não há um desamparo, não há uma coisa assim violenta, nem tampouco trágica. Há algo preparado por Deus, organizado por Deus, feito pelas mãos de Deus, inclusive cavar o túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Por que tem essa nota aqui? Porque quer dizer que ele não subiu lá e teve um ataque. Ele não subiu lá e alguém teve que levá-lo. Quer dizer que ele estava plenamente, fisicamente saudável.
Vou pular um pouquinho, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, aqui então vai ter um epitáfio. Epitáfio são aquelas frases que você olha nos túmulos, ainda usam, né? Escrito, alguma coisa que tem a ver com a vida, um elogio, uma lembrança, um reconhecimento. E o final do livro de Deuteronômio é um epitáfio que é um epitáfio de pessoas que vivem a sua história com toda a dureza que houve perto do Senhor, mantém a fé, vamos dizer assim. Então você precisa perceber que manter a fé é manter-se perto de Deus. Não é uma coisa heróica ou assim que tem uma fórmula mágica ou uma magia, um poder assim. Manter a fé é viver os desertos para Moisés. A sua trajetória, se você dividir em 120 anos, grande parte dela foi deserto. E desertos longos e difíceis com um povo a ser liderado duro. O final feliz da vida de um cristão, de um crente, está aqui no final do livro de Deuteronômio. Um epitáfio bom para qualquer um de nós que está lendo Deuteronômio, que está no caminho da fé, que se propôs a seguir a Jesus. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. O epitáfio que mais me chama a atenção não é que Moisés foi um instrumento de libertação de uma nação, de uma potência mundial que era o Egito, e nem todos os milagres e maravilhas e sinais que estão citados aqui, que ninguém mais fará, como Moisés fez na vida do povo de Israel, mas essa expressão, a quem o Senhor conheceu face a face. Eu posso traduzir, na minha opinião, a quem o Senhor se deu a conhecer face a face, porque tinha anseio pela presença, tinha anseio pelo encontro com Deus. Lembram da tenda do encontro que ele coloca lá no final do acampamento para se encontrar com Deus, não confundir com o tabernáculo, que tinha a tenda do encontro também. O final da vida de Moisés, para mim, essas palavras finais, esse obituário, são para mim uma conclusão de que ele soube morrer como alguém firme com Deus, porque ele soube viver na presença de Deus. Para mim, só esse final de Moisés, tão preparado por Deus, dá o nome do monte, dá o tempo de vida que é agora para subir, escolhe o líder para ele fazer comunitariamente a transmissão do poder e da liderança. Deus faz a própria sepultura desse Moisés. Deus lhe concede uma narrativa onde a morte é um final digno, porque a vida foi assim. Nós precisamos aprender a viver para podermos olhar a morte de frente. Nós precisamos aprender a viver na companhia de Deus como aquilo que tem de melhor nessa terra. Para vencer gigantes, para atravessar desertos, para enfrentar oposição, para enfrentar a crise que Moisés teve, todo aquele desânimo quando ele pede, é o fim para mim, não quero mais viver. Se nós conseguirmos aprender a viver perto de Deus, então a morte é algo que nós vamos enfrentar na boa companhia de quem sabe fazer
o final ser feliz, entre aspas. O final feliz do crente é morrer na certeza que Deus faz os preparativos, como fez para Moisés. Que Deus está ali no final. Que eu não estou sozinho nesse monte Nebo. O Senhor, como os antigos, né? Eu lembro que os antigos, minha avó usou muitas pessoas. O Senhor o recolheu. Esse texto dá essa impressão. O Senhor realmente estava ali na hora da morte. Na hora da morte, Moisés tinha uma boa companhia, porque na vida ele teve essa boa companhia. Então precisamos conciliar esses tempos, né? Esses tempos temos falado muito em morte por causa da pandemia, né? Em ciência como esperança, em preparativos, quando que a nossa vida vai voltar a ser. Mas a concentração desses acontecimentos são mais fáceis de atravessar quando na vida eu sei quem tenho crido, está perto, e na morte eu sei quem vai preparar a minha morte, é o Senhor Jesus, e Ele estará ali comigo na morte. Quero terminar lendo, nesses tempos de fala-se tanto em morte, que Paulo tem uma opinião sobre a morte. Ele fala em 1 Coríntios 15, versículo 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, ou seja, aquele instrumento pontiagudo, que dói? Onde está aí? Ele está tirando esse texto de Isaías 25:8, sabe? Ele está repetindo. E ele continua, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, existe um inimigo que é a morte, tá? Tem um aguilhão que é o pecado, existe a lei que aponta, mas ele conclui esse capítulo que ele está falando sobre a ressurreição de Jesus, que graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Nos dá a vitória sobre a morte. O inimigo, morte do cristão, foi vencido na ressurreição, na morte e ressurreição. O pecado foi vencido na morte e ressurreição. E o medo dessas coisas, medo do pecado, medo da lei, medo da morte, o que vai acontecer amanhã? Foi vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória pela fé. A fidelidade de Deus nos dá a vitória. Qual é o seu caminho? Se é trágico, se é dolorido, ou se está impossível de continuar. Esses inimigos nossos, que estão presentes ainda na nossa natureza humana, o pecado está presente, ou a morte está presente, ela está aí. E nós estamos alto índice de mortalidade diária, como nunca se havia experimentado, pelo menos nesse século. Eu quero dizer para você que a sua vida está na mão de Jesus. Você está seguro, tanto em tendo vida, como hoje vimos, mesmo que seja o seu tempo final, você está seguro. Porque Jesus é vitorioso em vida e na nossa morte, porque somos dele. Amém? Então agora nós vamos orar para encerrar o nosso tempo aqui juntos, tá bom? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá a vitória e mesmo nesta vida atribulada, o Senhor é a boa companhia, a consolo e a renovação da esperança, Senhor. Também sabemos que a morte pertence ao Senhor, ela foi tragada, vencida na cruz, na ressurreição. E nós confiamos que o Senhor, a partir da morte, nos encontrará e já preparou um lugar para nós, onde nós viveremos para sempre. Essa é a nossa verdadeira âncora, é a verdadeira esperança, que nós temos a vida eterna no Senhor Jesus. E te agradecemos e nos entregamos ao Senhor nesses tempos duros que vivemos. Que o Senhor nos renove, Senhor, a cada dia. Renove aqueles que estão ouvindo essa gravação, estão ouvindo a leitura da Tua Palavra.
Em cada coração, o Senhor renove a coragem. Renove, Senhor, o ânimo. Devolva as forças para aquele que está enfraquecido, Senhor. Porque oramos no poder e na autoridade de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, tá bom?